Vamos começar, meus amigos? Hoje em dia, por que eu tô com isso aqui, ó? Hoje em dia, todo mundo já sabe, fazer uma atividade física é essencial para o dia a dia, para tudo que a gente faz, até para a nossa saúde mental. Fazer uma atividade física é muito importante. E ontem, sabadão, rolou aqui em São Paulo o Arnold Brasil, que é um evento dos marombas, das pessoas que estão interessadas em atividade física, das pessoas que estão interessadas em suplementação. E eu e meu amigo Rodolfão fomos até o Arnold, lá o evento dos fortões. A gente separou uma matéria muito especial para você, vamos acompanhar. Fala, meus amigos, olha só onde eu tô, na Arnold Brasil, evento dos maromba, evento de academia, de suplementação, de lutas, de muitas coisas, um universo que pelo meu shape, vocês estão vendo, não é muito a minha praia. Então, eu não podia vir aqui sem a presença, sem a ajuda do meu amigo Rodolfo Maris. Inacreditável, olha esse cara como é que tá, velho, Nelsinho Kobayashi. Evento criado pelo Arnold Schwarzenegger lá em 1989, ou seja, tem 36 anos, e no Brasil é a 11ª edição, cara. Nelson, eu vou te introduzir aqui agora, meu irmão, com a pessoa que traz o Arnold pro Brasil, Ana Paula Leal. É prazer você estar aqui com a gente. Acho que o Arnold me olhou de uma maneira, realmente, de uma maneira muito especial, que enxergou, na verdade, o trabalho. Se é homem ou se é mulher, ele me enxergou como uma pessoa que realizava o evento aqui. Eu nunca levando bandeiras, mas eu tento. No meu time, acho que 80% são mulheres. As mulheres vão dominar o mundo. Nós escutamos isso aqui nos bastidores. Não são só pessoas fortonas como o Rodolfo que estão chegando aqui. São pessoas como eu. Como é que você vê isso, de fato, furando a bolha, chegando em outras pessoas que estão preocupadas em suplementação, em saúde? Então, assim, é um evento para todos, é um evento para família, acima de tudo, né? Curso nutrição, quero ser nutricionista e me tornar um empresário fitness. O fitness virou um estilo de vida. E as pessoas que estão aqui, elas estão tentando todos os dias construir um estilo de vida. E o que é estilo de vida? É rotina e hábitos. A atleta e a galera do fitness são especialistas em construção de rotina e hábitos. E as pessoas que estão aqui acabam se inspirando na nossa rotina, nos nossos hábitos, para que elas consigam, de alguma forma, resultados melhores em suas vidas. Depois da pandemia, esse mundo de musculação, fazer dieta cresceu muito. E isso é muito bom para todas as áreas, tanto para minha área. Quanto mais gente gostar disso, vir conhecer, o bodybuilding vem quebrando a bolha, sabe? Hoje em dia, antigamente tinha muito preconceito. Hoje em dia é uma coisa, vamos dizer assim, é muito comum. Você vê várias pessoas, atletas, pessoas que se inspiram em atletas, sabe? Então vem quebrando meio que a bolha, sabe? Porque eu já tô nesse movimento fitness há tipo 20 e tantos anos. Então a mudança é absurda, é outro mundo. Quando eu comecei, nada disso aqui existia. Então você não via nem mulher treinando, você não via mulher falando sobre o fitness. Rodolfão, eu tô impressionado com o tanto de gente que tá aqui. Mas vendo os atletas ali, chega aqui entre nós. Baixinho, olha o meu tamanho pra arranjar um problema. Se fizer um exame antidoping aqui com esses atletas, o que acontece? Não passa um! Tem uma categoria dentro da IFBB, que ela é federada pelo COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, que tem... Aí tem. E você dando risada, mas é verdade. Lá tem o antidoping, não pode, tem categoria que não pode. Primeira vez que eu venho aqui no Arnold, a ansiedade tá 1000. Você tá ansioso? Por quê? Muito. Você segue as pessoas? Sigo, acompanho desde sempre. É a inspiração pra mim, já que é minha área que eu quero trabalhar. Você trabalha com educação física? Isso, o meu sonho é ser personal e treinar atletas. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma comparação nós dois aqui. Então para, peraí, Nelson, peraí. Aí, olha isso. Que isso, meu irmão? Tá quase lá. Primeiro um detalhe, né? Eu era o cara que eu consumia muita bebida alcoólica, comia muita besteira, bati quase 144 quilos, mas de pura gordura. Comecei a fazer a reeducação alimentar e em 3 anos minha vida mudou. Muita gente desacreditando, muita gente achando que não daria certo. Mesmo assim, eu segui a minha fé, o meu pensamento
a minha vontade de vencer. E hoje em dia eu sou atleta profissional. Povo lindo que está nos assistindo, você aí que está assistindo em casa e você também que está no estúdio. Afinal de contas, eu estou aqui para quê? Se não para fazer o meu amigo Nelson Kobayashi sofrer treinando. E olha isso aqui. Para me ajudar, lógico que eu chamei ele, né? O mestre, professor Kleber Caramelo, que tá fazendo o nosso japonês sofrer. Como é que tá aí, Caramelo? Ele é muito fraco. Com a sua experiência, tem jeito? Se eu tomar suplementação, fazer uma atividade física, se você falar, eu acredito. Você tá no instante certo. Vamos lançar um desafio de uns 60 dias aí, ó. Ó, desafio tá na roda, hein? Eu vou cobrar. Mas tem que ficar comprometido com a gente. Opa, da minha parte, beleza. Tem isso aqui. Eu aposto meu crachá aqui, ó, da Jovem Pan, se o Nelson topar esse desafio. Nelson, eu quero muito que você tope esse desafio. Se a Mari me ajudar, eu topo e daqui 60 dias a gente faz uma série no Tá Na Roda pra você acompanhar a evolução. Mas na hora, gente, na hora. Não é por falta de suplemento que você não fica fitness agora. É isso, estamos aqui pra isso, botar o Nelson pra sair desse sedentarismo. A vida não é só advogar e apresentar programa não, meu irmão. A vida é sofrer puxando peso. Olha só. E desse jeito, a gente volta aí pros estúdios da Jovem Pan. Olha o peso. Vocês viram, né, amigos? Vocês viram o que o Rodolfão fez comigo? Me botou pra sofrer. Olha só, pra falar sobre esse assunto, foi um dia muito legal. Foi uma tarde de muito aprendizado, um universo que eu não conheço. Rodolfão tava mais por dentro que água de coco. E eu tava mais por fora que braço de taxista. Então vocês imaginam como é que foi divertido. Mas a gente precisa falar sobre isso. Falar sobre o que é essa busca pela saúde ou pelo corpo perfeito, enfim, todas essas questões. E para isso a gente trouxe um convidado mais do que especial. Estamos recebendo no Tá Na Roda desse domingão o nosso Márcio Atala, do Bem-Estar da Jovem Pan. Vocês já conhecem aqui, dispensa apresentações. Atala, que prazer te receber. Prazer todo meu, Rodolfão. Atala. Que aventura, hein? Que aventura, hein, Atala? Que aventura. Mas é um tema que daria pra gente conversar muito aqui, né? Porque você tem um paradoxo aí, né? Quando a maior parte da população brasileira, 70% é sedentária, 68% está acima do peso, sendo que desses 68%, 31% é obeso. E você tem aquela bolha, enfim, aquele grupo que realmente... aquele competidor que estava do seu lado. Sim. Se eu te fazer uma pergunta, quem tem mais saúde, você ou ele? Eu imagino... Pelos olhos, parece que ele. Eu apostaria em você. É mesmo? Ser fisiculturista não necessariamente está ligado à saúde. Eles vivem no limite da sua alimentação, no limite da saúde como um todo. Então é bem comum pessoas como você, Nelson, que o Atala tá falando, é ser mais saudáveis ou ser mais saudável do que um atleta profissional. Aqui a gente já tem um ponto interessante que eu queria muito que você falasse, Atala. A diferencia. Por que ele, às vezes, pode ter mais ou menos saúde do que uma pessoa que não está ali no dia a dia com aquele corpo todo? Explica pra gente. Primeira coisa que a gente tem que colocar, se a gente relacionar nível de atividade, falando só de atividade física, depois a gente entra pros aditivos. Tá bom. Mas, falando de atividade física, quando você é sedentário, o risco de você ter doenças crônicas, enfim, nível de mortalidade, índice de mortalidade, ele é alto. Quando você passa a ser uma pessoa pouco ativa, pessoa que dá ali seus 5.000 passos por dia, ou que faz seu esporte só no fim de semana, aquele pouco ativo, ele já diminui essa quantidade de fatores de risco, já diminui chances de mortalidade e doenças crônicas. Quando você vai para o nível ativo, que é aquele cara que vai 5 vezes por semana pelo menos na academia, que acumula 10.000 passos, enfim, o risco cai bastante. Mas quando você sobe para muito ativo, isso chega perto do sedentarismo. Não tão como sedentário, mas fica entre sedentário e pouco ativo. Então, quando o cara passa para performance, para atleta de alto rendimento, ele coloca o corpo num limite. E aí você tem um outro problema. Todo mundo fala a importância do movimento. Todo mundo fala a importância de você se alimentar. O estilo de vida nunca foi tão abordado. Informação nunca faltou.
Só que as pessoas têm muita dificuldade em colocar isso em prática. Porque o nosso meio ambiente, ele é um convite para o sedentarismo. É mesmo. Eu tenho celular, eu não preciso ir em banca, eu não preciso fazer nada. A tecnologia dá cada vez mais comodidade. Não vou mais a restaurantes, né? Eu peço comida em casa. Exato. Agora. E, por outro lado, você tem uma oferta de alimentos jamais vista. Você desce aqui na galeria, você tem 500 lugares, você entra no metrô, tem uma oferta de alimentos absurda, então fica difícil você resistir, porque são coisas boas, né? O ser humano, ele sempre busca esse prazer. Então, quando a pessoa se depara nessa tentativa de mudar o estilo de vida, é muito sedutor você buscar um atalho. E aí, quando você me pergunta daquele atleta de elite, muitas vezes esse atalho pode ser um hormônio que não é indicado, pode ser um excesso de produtos, mesmo que legais, né? Então, a pessoa consome uma quantidade muito maior de proteína do que o corpo tem capacidade de absorver. Obviamente, você está sobrecarregando o seu corpo. Então, a busca por esse atalho, a gente vê com as canetinhas aí de tratamento que começou com diabetes, que esgotaram no Brasil. E as pessoas usavam isso para perder 3, 4 quilos, né? Então, esse equilíbrio aí a gente precisa encontrar, né? Entre sair de um estilo de vida ruim, mas também não extrapolar para essas atitudes extremas. Rodolfão é desse universo, é influencer da área, inclusive, conhece... Enorme. A gente andou lá ontem, o Rodolfo conhecia todo mundo e todo mundo conhecia o Rodolfo. Mas é importante, Rodolfo, você trazer também justamente isso que você está falando, a coisa do equilíbrio. Porque a gente, por exemplo, conversando lá com alguns desses influencers, atletas, enfim, quantos ovos você consome por dia? 30? Em algumas fases antes da competição, esse número muda e tal. Para não ser um negócio que, tipo assim, eu olhe para aquilo e deseje e fale, então a partir de agora eu vou comer 30 ovos por dia também, eu vou comprar todos os suplementos do mundo. Explica aí, Rodolfo. Tem uma história interessante aqui com a Atala, porque a gente se conhece há muitos anos. É mesmo? Há muitos anos, né? Quando eu trabalhava com o Ronaldo e com o Marcos Boaz, eu era motorista dos dois, segurança. Ronaldo Fenômeno. E eu sempre vi o Atala na clínica dele. Sempre ele vai falar assim, meu Deus, um dia eu vou vir treinar nessa clínica. E a gente quis o destino que a gente se encontrasse nos bastidores da Jovem Pan, né? E trabalhássemos na mesma casa. Isso é muito legal. Mas naquela época, Atala, eu já treinava, mas a minha alimentação era totalmente difusa. Por quê? Porque eu não tinha horário. Você lembra bem como que era a minha vida, né? Então eu me alimentava na rua. Então tem muita gente que ainda assim sonha em ser fisiculturista ou pensa em saúde sem estar com o equilíbrio da sua alimentação. A gente sabe, a gente não tem como nem comparar um atleta profissional, por exemplo, que ingere 9.000 calorias, que isso não é sadio, puxando aqui sobre saúde, como você mesmo falou, não é sadio, cara. 9.000 calorias por dia é muito ruim. E tem pessoas que querem treinar, mas acabam encontrando aí um atalho chamado os esteroides anabolizantes, que é um atalho muito ruim. São pessoas que têm a régua nos atletas profissionais. Sim. Eu contei um caso pro Koba ontem, dizendo assim, Koba, esses atletas profissionais aqui, eles não usam 1/3 do que os atletas de academias de bairro usam. Eles acham que o tamanho daquele atleta não é por conta do sono, não é por conta da alimentação, por causa do treino. Eles treinam bem, eles descansam bem, eles vivem pra isso, cara. O trabalho deles é esse. O lifestyle dos caras é comer, dormir e treinar. Mais nada. Aí, né, sobretudo depois da pandemia, esse cenário cresceu, aumentou significativamente e as pessoas induzidas por os vídeos da internet acabam cometendo essa falácia, esse erro de pegar esses atalhos, no qual aqui o Atala falou. Você sabe que isso ocorre em todas as modalidades. E a diferença do atleta amador para o atleta profissional é que o profissional recebe para descansar. Enquanto o atleta amador, ele treina e tem que trabalhar. Ele não tem esse tempo de repouso. Então você acaba uma grande diferença. Tendo que entender isso, né? Mas é inspirador. Você tem essas referências, isso faz com que grande parte da população busque um estilo de vida mais saudável, que é isso que é importante que a gente passe. Que a atividade física, ela é fundamental para você viver mais e principalmente viver com qualidade. Vamos trazer para a nossa conversa o nosso time aqui, porque o Leandro Ferreira é ciclista, isso eu sei. Essa jaqueta? Pois é. Ele se trocou no escuro lá hoje, com certeza. Com certeza. Ô Leandro Ferreira, fala pra gente aí, como é que você vê esse universo todo, o universo da busca pela saúde, essa diferença tão grande entre aquele que pode estar num campo de excesso, até de alto nível de competitividade, para aqueles que estão buscando mudar de vida, manter a saúde em dia. Fala aí, Leandro Ferreira, você que pedala quanto, hein, Leandro? Fala aí, quantos quilômetros você faz num pedal?
Olha, qualquer coisa até 10 quilômetros eu considero deslocamento. Então, eu acho que, principalmente agora no inverno, é mais fácil de se deslocar de bicicleta. No verão estava mais difícil, né? Agora, essa jaqueta é boa, Márcio, que aí não pode dizer, o motorista não pode dizer que não está me vendo. Porque o perigo da bicicleta é outro, né? É claro, tem toda uma questão de equipamento, de acesso, né? Mas a questão da segurança viária é o mais difícil e toda a minha família fica preocupada toda vez que eu saio, mas principalmente quando eu saio à noite eu me previno, né, e vou com todos os apetrechos de segurança possíveis aí. Venho bastante até aqui para Jovem Pan de bicicleta, né? Hoje eu vim de metrô até para passar ali pela turma na manifestação e ver como é que tava, né? Mas eu gosto muito, né, me inspira muito essa rotina de atletas, né? Eu acho que foi o Cariani que falou ali no vídeo, né, que a coisa da rotina, coisa da disciplina é realmente impressionante, né? E eu acho que não por acaso o Arnold Schwarzenegger, né, essa figura super interessante, né, que foi transitando vários momentos da carreira, da vida dele, né? O momento fisiculturista, o momento ator, depois o momento político, né? Impressionante como a pessoa consegue, com esse mesmo nível de disciplina, ir transitando entre as diversas áreas, né? Mas eu tô me esforçando aí, tem alguns quilinhos para perder, viu, Atala? Tô pedindo ajuda para todo mundo, mas esse ano eu tô cumprindo legal aí a minha responsabilidade de academia, até porque senão os parafusos da cabeça começam a soltar também. 2 assuntos importantes aqui, Atala, que o Leandro nos traz. Primeiro, disciplina, e segundo, o reflexo disso na saúde mental, até para combater a ansiedade, muitas outras questões que as pessoas também se utilizam da atividade física, né? Eu lembro que na outra ocasião que você esteve aqui conosco, você falou bastante sobre isso. Né? Isso. A gente não consegue dividir saúde em caixinhas, né? Então eu vou cuidar só da saúde mental. Tudo que você faz no seu corpo vai acabar influenciando de alguma maneira. Então quando você faz atividade física de maneira regular, você melhora o seu estado de atenção, você melhora a sua memória, sua aprendizagem, você diminui a ansiedade, você diminui o estresse. A atividade física praticada regularmente por 3 meses produz novos neurônios. E cada vez mais, todos os estudos mostrando que manter uma boa massa muscular mantém seu cérebro mais saudável. Então a gente que está num país que está envelhecendo, que quer envelhecer bem, com autonomia, manter massa muscular e fazer atividade física é importante. O recado que tem que ficar você não precisa ter um corpo rasgado, tá sequinho para ser saudável. Você precisa ter um corpo forte, que aguente seu peso, que te mantenha autonomia. Isso é fundamental. E como ali a partir dos 40 anos a gente vai perdendo massa muscular de forma espontânea, isso é um processo natural, é muito importante que a gente crie isso que você falou, disciplina. Sim. Né? Claro que é muito mais gostoso sentar, assistir uma série, fazer alguma coisa assim, do que muitas vezes você tá cansado, ir lá fazer uma musculaçãozinha ou fazer como o Leandro faz, vir de bicicleta. Sim. Né? Mas com certeza essa é uma maneira muito inteligente de se manter ativo, fazer esse deslocamento quando possível. É como você quer envelhecer, né? Você começa a pensar, como eu quero envelhecer? Eu quero levantar do sofá sem ajuda de ninguém, eu quero sair da cama sem ajuda de ninguém, eu quero levantar do vaso sanitário sem ajuda de ninguém. Existem várias coisas que a gente começa a perceber aqui que está correlacionado à saúde. Na verdade, hoje, quem pratica a musculação acima dos 30 anos, por exemplo, já não busca o fator estética. Há um estudo em cima disso, que 72% das pessoas hoje buscam, de fato, envelhecer bem. E isso é muito significativo. Você sabe que o Leandro, ele tá falando do pedal ali, que ele é ciclista. Se eu fosse ser ciclista, eu ia ser ciclista de uma bicicleta elétrica ou motorizada, que é para não pedalar, né? Claro. Falando nesse ambiente aqui, nós temos um motociclista no nosso meio, meus amigos. Campeão brasileiro, inclusive. Acácio Miranda, campeão brasileiro de que ano, Acácio? 2013. No microfone, Acácio. 2013. Olha lá. Mas se engana aquele que pensa que o motociclista, que o automobilista não seja alguém também dado aos treinamentos, atividade física. O Ayrton Senna foi um grande exemplo disso, né? Tinha um preparador físico. Nuno Cobra. Nuno Cobra, exatamente. Fala aí, Acácio Miranda. Em primeiro lugar, boa tarde, audiência. Boa tarde aos meus amigos que estão aqui. Koba, eu vou pegar um gancho, porque os dois falaram sobre o atleta profissional e falaram sobre o atleta amador e falaram sobre os tais aditivos. Mas hoje, mesmo aqueles que são atletas amadores, tem algumas formas de incentivo, um incentivo extra. Eu acho que a creatina e o whey protein hoje são os dois mais difundidos, os suplementos mais difundidos. Então eu queria ouvi-los, especialmente sobre a creatina que está na moda, o quanto alguém que é atleta amador, alguém que pratica atividades físicas
só para se manter mais saudável, pode fazer uso desses suplementos? Em que medida? Inclusive, eu ouvi você falando sobre isso numa daqueles trechinhos da rádio, da Jovem Pan, que você fala sobre creatina. Viva bem. Então, vamos lá. Creatina, a gente consegue principalmente em carne e peixes. A suplementação, como o próprio nome diz, ela vem complementar alguma coisa da alimentação. Então, você vai ter públicos que são mais beneficiados e menos beneficiados com a creatina. Então vamos lá. Creatina, o que ela vai fazer no seu corpo? Ela vai ajudar que você tenha um estoque maior de energia nos seus músculos. Então, indiretamente, ela ajuda no ganho de massa muscular. Você só tomar a creatina e não fez atividade física, você não está usando esse combustível que você tem a mais dentro do seu músculo. Whey protein é uma excelente maneira de você conseguir proteína na sua alimentação com uma baixa quantidade de caloria. Bacana. Quem pode consumir whey? Enfim, todo mundo, né, que não atinja o mínimo recomendado. O que a gente vê muitas vezes é uma falsa crença de que quanto mais proteína, melhor. Não, nosso corpo tem um limite de absorção de proteína. Hoje a gente fala em 1,6 até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, uma pessoa que quer manter a massa muscular, tem uma rotina ativa, você usar o whey protein, a creatina, vai ser muito útil. Principalmente essa população acima de 60 anos, que já tem dificuldade no consumo da proteína, e aí mantém a massa muscular. Você já tomou muita proteína e muita creatina na sua vida, Rodolfo? Todos os dias, faz parte da minha alimentação. O Atala colocou aqui acima de 60 anos porque ocorre o fenômeno, né? Que é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então é muito indicada a proteína e a creatina também. Estudos mais recentes sobre a creatina, Atala, não sei se você viu, diz que faz bem até para o cérebro, para a parte cerebral. Então isso a creatina, ela vive sendo estudada. É o produto que mais tem artigos científicos publicados na história, é a creatina. Cada hora se descobre algo novo sobre a creatina. E o que ela falou aqui está coberto de razão em relação à proteína. Porque tem gente que consome aí, cara, 100 gramas de whey protein, 200 gramas de whey protein, tomando whey protein 5 vezes por dia. Cara, a pessoa vai ter aí uma grande diarreia, vai fazer muito mal para o organismo. Porque o seu corpo não absorve tudo isso de proteína. Existe aí entre 1,6, né? Por 1,8 por peso corporal. Então, por exemplo, você pesa 50 quilos, você vai atingir no máximo ali 100 gramas de proteína no dia e tá ótimo, tá suficiente, porque você está suplementando, fora a sua alimentação, com a carne vermelha, com o peixe e por aí vai. Mas eu faço sim, uso todos os dias. Dá pra ver, né? E minha filha também, a Valentina, de 11 anos, também faz uso da creatina. Dá pra ver que você faz uso e dá pra ver que eu não faço uso. E não só não faço uso, como preciso fazer as atividades. Tô me inspirando. Mas falta de suplemento não é. Falta de suplemento. O Rodolfo tá me ajudando a suplementar. Vai me ajudar. Olha só, agora a gente volta pro assunto da Raquel Galinatti, que é o assunto da luta, que é o assunto da atividade física. A gente outro dia acompanhou ela nos stories, ela fazendo todos os tipos de luta possíveis, assim, todos os tipos. Taekwondo, karatê, judô, capoeira. O pé dela, ela vai lá nas alturas. Raquel Galinatti, conta pra gente seu histórico de atleta, a sua busca também por manter saúde. Você que é uma pessoa que é da polícia, tem que estar com a atividade física ali em dia para correr atrás de bandido. Delegada Raquel Galinatti. Grande Koba, meu grande amigo, querido amigo, meus amigos de bancada, Leandra, Cássio, Márcio, Rodolfo. Quando a gente fala em esporte, tem duas diferenças que eu vi vocês falando. O esporte de alta execução, que é o atleta de ponta, e o esportista, né? O esportista. E aí a gente busca a qualidade de vida através da prática esportiva. Agora, o atleta, ele tem que ter várias concessões e principalmente disciplina e muita resiliência e regra para poder estar sempre executando aquele mesmo exercício para buscar a excelência e a perfeição. Claro que a alimentação já foi abordada, a técnica, tudo aqui vocês abordaram, mas a minha dúvida, eu acredito que pode ser a dúvida daqueles que estão nos assistindo, é como a execução de esporte de alto impacto requer muita energia. Muitos, quando antes se alimentam, principalmente no período da manhã, tem aquela ânsia de vômito.
É correto o jejum intermitente até para atleta de ponta ou não? O que a gente tem que fazer? É a análise de cada organismo? O que a gente pode lidar em relação a isso? Isso é um assunto polêmico, né, Atala? Tal do jejum intermitente, né? É, polêmico. Ele é tão eficiente para o emagrecimento quanto qualquer outra dieta com o mesmo número de calorias, né? Você não vai ver nenhum atleta, futebol, basquete, fazendo jejum intermitente ali, né? Ele funciona muito dentro de uma estratégia, aí é muito individualizado, quando você vai fazer no dia seguinte um treino mais moderado, né, que não seja tão longo, e aí dentro da sua estratégia, esse tipo de treinamento você vai oxidar, vai queimar um pouquinho mais de gordura. Então é sempre caso a caso. O atleta profissional, ele é muito bem orientado, né? Ele tem toda uma equipe multidisciplinar e talvez isso falte no esportista comum, naqueles praticantes de atividade física. Você procurar a orientação de um bom nutricionista que vai poder orientar e ver qual o momento que você pode ou não e fazer uma atividade física mais em jejum. Isso também vai depender da sua alimentação noturna, né, no dia anterior. Então, tem essas variáveis. Agora, é fundamental a gente entender que ninguém vira um atleta de excelência sem ter muita disciplina, sem repetir, treinar e ter toda uma equipe, porque realmente você coloca o seu corpo ali num extremo, num limite. Agora, eu vou colocar uma polêmica aí. Por exemplo, os atletas de competição em relação à luta, e a gente tem a categoria por quilo, por peso, em relação à luta. Muitas vezes aquele atleta, ele sempre está 2 quilos acima da categoria. Ou mais, até uns 4, 5. E em véspera da pesagem, por exemplo, ele faz até alguns treinos realmente que ultrapassam a capacidade humana. Isso faz mal de forma reiterada para um atleta? E também eu vou entrar numa esfera que eu não entendo, que é a esfera do fisiculturismo. Eu sei que para secar e ficar com aquela aparência realmente sem nenhuma gordura no corpo, existe algumas dietas extremamente severas. Quando você fala dos lutadores, essa manobra de perder peso ali em véspera ou 2 dias, que a pesagem agora já começa a ser 2 dias antes da luta, eles fazem de tudo, eles vão para sauna, eles ficam em jejum, enfim, entram em banheira com sal para perder mais líquido, porque aí você realmente diminui o seu peso. Isso, obviamente, você perde rendimento no dia seguinte. Só que você tem um dia, eles estão acostumados com isso, e aí eles saem de lá já tomando até milkshake para repor o peso, porque faz muita diferença na luta. Faz muita diferença na luta você ter 3, 4 pesos acima da sua categoria. Agora, nessa parte de fisiculturismo, do bodybuilder, eles têm N estratégias para deixar a pele mais fina, enfim. Exatamente, chega até ao absurdo de ficar com 3, com um percentual de 3 de gordura, e o que não é saudável. Então a gente volta aqui naquilo que é saudável e não é saudável. Véspera de competição, antigamente o peso era batido com horas antes, depois caiu para 1 dia e hoje caiu para 2, justamente porque os atletas não estavam conseguindo atingir o seu peso e estava tendo muita dificuldade dos atletas em manter o peso, estavam perdendo a categoria. Atletas que estavam se submetendo a tratamentos paliativos aqui, sabe, nada convencionais pelo ângulo médico aqui, pelo ângulo médico falando, que estavam se dopando até para atingir o peso. Então isso é muito ruim. E agora eles conseguiram colocar a mão na consciência e fez igualzinho eles fazem no MMA, por exemplo, com 48 horas de antecedência. Muito legal, meus amigos. Bom, vocês viram ali que eu fui desafiado pela Mari. Como é? A Mari do Suplay. Falou que se eu topar, ela me ajuda. Mari, aceita o desafio, vou esperar a sua ajuda, daqui 60 dias a gente volta a se falar, você vai acompanhar essa novela aqui. Ela falou que não pode faltar empenho. Vou me empenhar, viu, Rodolfão? Você vai me ajudar, Eu estou nessa, até porque eu quero levar o Atala junto. Vambora. Tem até onde treinar, tem um profissional aí, a gente só liga as câmeras. Demorou. E eu quero agradecer demais. Imagina, sempre um Márcio Atala. Obrigado. Dá show aqui de informação para a nossa audiência, no bem-estar. Deixa aí para as pessoas seguirem, não só aqui na TV Jovem Pan, nas plataformas, acompanha as pílulas no rádio também, não é isso? Com o Márcio Atala. No Jornal da Manhã, todo dia aqui na Jovem Pan, de segunda a sexta, tem o nosso Minuto Viva Bem, no sábado, 10h30 da manhã. E quem quiser me acompanhar, Instagram, @Márcio Atala. Muito obrigado, Márcio Atala. Obrigadão.